estendido as mãos agora. Ele está observando. Os discípulos vão remando, lutando, persistindo em Cristo, observando. Eu penso que às 3 horas da manhã, o início da 4ª vigília, Jesus escolhe para ir aos discípulos por um único motivo. As forças dos discípulos estão chegando no limite. Aqueles que apanharam os remos às 6 horas da tarde, já não tem mais o mesmo vigor às 3 horas da manhã. Uma coisa é eu remar contra uma tempestade de 30 minutos. Uma coisa é eu remar contra a tempestade 1 hora. Outra coisa é eu remar contra esta tempestade quase uma noite inteira. E você vai me entender. Uma coisa é eu lidar com uma situação um dia. Outra coisa é eu lidar com a situação uma semana, um mês, um ano. Os discípulos vão lidando lá embaixo, guerreando, se esforçando, lutando, labutando. Enquanto isso, Jesus vai observando. E quando chega 3 horas da manhã, Jesus olha para baixo e encontra o Pedro sem vigor, encontra o João já cansado, encontra os discípulos completamente desanimados e o limite deles se aproximando. É nesse momento, do limite dos discípulos, que Jesus decide descer da colina e ir em encontro aos discípulos sobre as águas. Em outras palavras, Jesus enxerga os discípulos às 7, às 8, às 9, às 10. Mas enquanto ele vai olhando para os discípulos nesse horário, ele vai dizendo: está difícil, mas eles aguentam. Está difícil, mas eles suportam. Está difícil, mas ele ainda tem jeito para isso. Está difícil, mas o limite dele está longe de aparecer. Agora, quando chega 3 horas da manhã, início da 4ª vigília da noite, Jesus olha para a terra, encontra o limite deles já se rompendo, a força se acabando. E quando isso acontece, Jesus desce da colina, vem a eles para resolver tudo. Isso aqui é no mínimo profético, porque enquanto você tiver força para lidar, é você e a guerra e o Cristo observa. Enquanto você tiver força para lidar, é você e a tempestade e o Cristo observa. Mas tranquiliza a tua alma, porque quando a força se acabar e o limite de você se apresentar, segura, porque Cristo desce do céu para visitar você e resolver tudo. Santo, aleluia. Eu penso que Cristo é o Cristo que se manifesta no limite dos homens, não só aqui, mas em diversas vezes. Olhe para a biografia de Cristo, olhe para a obra de seus milagres, você vai ver isso. Cristo se manifesta no limite dos homens. A cura na filha do Jairo acontece quando alguém olha e diz: acabou, ela já está morta. Jesus chega em Betânia quando Lázaro, 4 dias morto, já estava. Jesus decide passar por Jericó quando um cego não tinha mais nenhum tipo de esperança. E se nós formos olhar para todos os milagres de Jesus, a gente vai ver que quase todos eles se manifestam no limite do homem. É quando a esperança se acaba, é quando a força se vai embora, é quando não se tem mais o que se fazer. É quando o médico olha e diz: mulher, tu gastaste tudo quanto tinha, e pois é, não alcançou nenhum tipo de cura, que até a hora dele decide curar. O limite do homem é um cenário para Cristo se manifestar. Os discípulos do barco, 3 horas da manhã, certamente estão no seu período de cansaço, completamente amedrontados, porque essa tempestade rompeu todas as expectativas deles. Jesus desce da colina e decide visitá-los. Alguns estudiosos dizem que 3 horas da manhã é o período mais sombrio. E o que é interessante é que toda a tempestade no meio da noite ganha força. E olha que interessante isso aqui. Enquanto a tempestade vai ganhando força, os discípulos vão se vendo cansados. E é nesse contexto que Jesus desce da colina e se apresenta a nós. No contexto em que a luta parece ser forte, mas as forças não se existem mais. Em que a tempestade está crescendo e
fazer um novo ali. Vem caminhando por cima das águas. E esse sobre águas aqui revela muita coisa a respeito de Jesus. A primeira é que Jesus está dizendo a respeito da sua autoridade sobre todas as coisas. O sobre de Jesus sobre as águas revela o seu poder. Se a tempestade pudesse falar com Jesus, ela diria: eu estou forte, os teus discípulos estão fracos. Jesus responderia: você é forte, só não é mais forte do que eu, porque eu ainda caminho sobre você. Aleluia! Vive Cristo, aleluia! Aleluia! Jesus caminha sobre porque revela a sua autoridade e seu poder sobre todas as coisas. E o que é engraçado e extraordinário ao mesmo tempo é que Jesus caminha sobre as águas aqui pela primeira vez na história. O novo na vida dos discípulos se apresenta em um contexto de tempestade. Isso aqui ensina muito, porque o inédito de Deus nunca vai vir nos dias de alegria. O inédito de Deus sempre vem nos dias de tempestades. Você vai ver Deus se manifestar em sua vida, não nos dias bons, mas sim nos dias de guerra. O novo de Deus se apresenta na sua casa, na sua vida, no seu coração, quando a tempestade ganha força e você perde já o seu limite. Jesus vem andando sobre aquilo que aos discípulos é cansativo, sobre aquilo que aos discípulos causa medo, porque o contexto revela que o coração dos discípulos tem um sentimento gritante, é o medo. E o medo dos discípulos está baseado sobre a tempestade. Imagina Jesus vindo sobre as águas que causam medo dos discípulos, as águas que cansaram os discípulos, aquilo que cansou Pedro. Jesus disse: eu vou caminhar por cima disso. Glória a Deus. Aquilo que causou medo em todos, Jesus disse: eu vou caminhar por cima disso. Aleluia. Vou dizer uma coisa para você: aquilo que te amedronta, Jesus passeia por cima. Aquilo que causa angústia, aflição em seu coração, Cristo caminha por cima. Aquilo que te afeta não afeta Ele. É por isso que quando Ele chega, Ele faz. É por isso que quando Ele chega, Ele resolve. Já tem alguém chorando ali. É por isso que quando Ele chega, Ele traz resposta. Porque aquilo que afeta você não afeta Ele. Aquilo que amedronta você, Ele ainda tem poder para andar por cima. Glória a Deus! Glória a Deus! Santo, aleluia! De Deus, a história e na vida dos discípulos. Jesus vai caminhar sobre as águas no período em que a tempestade está com sua maior força. É 3 horas da manhã, o mar completamente sombrio, e vem um Cristo caminhando por cima das águas. Teólogos tentam explicar isso. Como é que pode Jesus, como homem, caminhar por cima das águas? Vou dizer, explicar isso daqui sem olhar para as 9 horas antes é impossível. Porque nas 9 horas anteriores, Jesus andar sobre água, Jesus está morando. E só é possível viver o extraordinário e o sobrenatural quem decide gastar tempo na oração. Não, se Jesus tivesse vindo de outro lugar, até seria um pouco complicado de entender, mas Jesus vem de 9 horas de oração. E depois de orar de 9 horas, querido, Jesus caminha por cima das